Olá, começando mais uma Hora da Magia, momento de falarmos sobre a arte da transformação. E nós estamos numa fase aqui do programa onde eu tenho falado sobre deusas de diversas culturas. Nós já falamos sobre divindades gregas e agora estamos falando sobre deusas egípcias. Já falamos também sobre Ísis, Néfites e Hathor. Se você perdeu esses episódios, eu te convido a ir lá no meu canal no YouTube, Edu Scarfon Oficial, aproveite para se inscrever e assista aos episódios que estão disponíveis por lá. E hoje nós vamos falar de uma deusa chamada Sekhmet, a deusa furiosa, conhecida inclusive por ser implacável e que a gente sempre vê nas representações sendo ilustrada com cabeça de leoa. Inclusive, você sabe o que significa o nome Sekhmet? Significa a poderosa. Então, é uma deusa muito temida, respeitada e tida como uma divindade atrelada à fúria e também à destruição. Conta a mitologia que Sekhmet é filha do deus Ra, o deus Sol. Então, o deus Sol, Ra, teria criado Sekhmet para poder se vingar da humanidade. Isso porque a humanidade não estava sabendo fazer bom uso, digamos assim, da liberdade que o deus Ra havia dado, a todos os homens. Então, Ra deu aos homens o direito de ir e vir, mas os homens não souberam fazer bom uso disso. Então, destruíam uns aos outros, destruía a criação do próprio deus Ra, a natureza. Então, Ra, num dia de fúria, deu origem a Sekhmet e enviou ela de lá de cima dos céus até aqui o plano terrestre para poder se vingar dos homens. Só que ele não contava que Sekhmet seria dona de uma fúria implacável e que ela, ao chegar aqui na Terra, pegou um gosto pela carnificina e ela queria ver sangue mesmo e saiu destruindo a todas as coisas, acabando com tudo. E Ra começou a se preocupar juntamente aos outros deuses e pensou: o que farei agora? Então Ra decidiu servir a deusa Sekhmet vinho, espalhou vinho por todos os cantos e ela, que estava na sede por sangue, ao visualizar aquela bebida vermelha que parecia o sangue, ela começou ali a tomar foita, foi ingerindo a bebida até que ela caiu num sono danado, E foi a única forma que Ra teve para conter a fúria de Sekhmet e a partir daí a levou de volta aos céus, Então, esse é o mito mais conhecido de Sekhmet. Mas a gente percebe que ela nasce de um desejo de Ra por vingança. Então, é uma deusa que passa também a ser associada à questão da vingança, E que foi muito invocada também, para o mal e para efetuar vinganças, Mas lembrando que as divindades, assim como a magia, somos nós que podemos recorrer, seja para uma finalidade construtiva ou destrutiva. É algo que vai de cada um de nós, de acordo com a nossa intenção, Magia pode ser feita para o bem, magia pode ser feita para o mal. É a intenção do magista que vai determinar se vai por uma via, se vai pela outra. E as divindades também, Claro, tem divindades que são mais propensas a um senso de justiça, outras divindades podem ser mais inclinadas ao mal, outras ao bem. Então, isso vai de cada uma delas, Mas somos nós que precisamos pensar bastante e refletir antes de fazermos um pedido, Isso pode ser para uma divindade, pode ser para uma entidade e por aí vai, Então, coloque tudo muito bem na balança antes de fazer qualquer pedido, qualquer clamor aos deuses, Agora, uma coisa que vale dizer, gente, é que a deusa Sekhmet, ela também foi vista por muitos como sendo uma face da deusa Hathor. Exatamente, a deusa com cabeça de vaca que tem o disco solar também na cabeça. Então, Hathor é uma deusa solar, assim como Sekhmet, que foi criada por Ra, o deus Sol. Então, ambas são divindades solares, Então, são divindades ligadas à vida, no caso de Hathor principalmente,
No caso de Sekhmet, ela finaliza, né, com a vida, ela encerra coisas, mas são divindades que elas se mostram muito claramente. Elas não têm aspectos mistéricos, misteriosos, por serem divindades ligadas ao Sol, que se mostra prontamente, tá? Agora, para muitos, Hathor, ela se mostrava como divindade da fertilidade, da geração, dos prazeres, da beleza, da sensualidade, mas ela também poderia se mostrar com uma outra face dela. Aí, nesse caso, essa outra face seria Sekhmet, tá? Então, ambas são deusas que foram criadas por Ra e muito ligadas, né, ao seu criador. Então, há versões que colocam Hathor como sendo a face luminosa de uma divindade e Sekhmet a face sombria dessa mesma deusa, tá? Agora, há também aqueles que correlacionam, tá, a deusa Bast ou Bastet, que também é uma deusa felina, mas essa tem a cabeça de gata. Nós vamos falar sobre ela nos próximos episódios do programa. Uma deusa muito amada porque está ligada à inocência, à brincadeira, à liberdade, à independência e que é protetora dos gatos, dos felinos. Então, para muitos, Bast é o contraponto de Sekhmet, tá? Então, Ra teria dado a liberdade, a independência para os homens. Aí nós temos atributos que são ligados à deusa Bast ou Bastet, né, a deusa dos gatos, mas o homem não soube fazer bom uso disso. Aí veio então a deusa Sekhmet, tá, que é a deusa que trazia a ira de Ra e veio justamente como objeto de vingança, tá? Então, também a gente vê esses contrapontos, né? As duas deusas sendo colocadas uma como contraponto da outra. Mas assim, semelhanças, similaridades à parte, o que acontece é que com o passar do tempo, essas divindades vão todas se individualizando e cada uma conquistando o seu espaço no panteão, tá? Existem rituais que você pode fazer para Sekhmet, onde você dedica algum tipo de oferta ou de oferenda à deusa. E aí nós podemos oferendar para ela o vinho, mas eu também já vi as pessoas fazendo uma mistura de cerveja, porque há mito também que conta que era uma espécie de uma cerveja que Ra utilizou para embriagar Sekhmet. Então eu já vi práticas onde as pessoas misturam groselha com a cerveja para tingir a cerveja, com aquela cerveja vermelha bonita, e que oferendam também para a deusa Sekhmet, tá? Eu vou ensinar um ritual para você poder proteger tudo aquilo que é importante para você sob as bênçãos e a influência de Sekhmet. Então, vai ser importante você ter uma representação da deusa. Se você não tiver uma estatueta, você pode imprimir uma imagem dela, bem bonita, coloca no porta-retratos e nós precisaremos também de uma vela vermelha. Aí também vai ser importante que você tenha fotos ou imagens, ilustrações de tudo aquilo que você quer proteger. De repente você quer proteger os seus familiares, aqueles que moram com você. Imprima uma foto de cada um deles. Você quer proteger, a sua casa. Tira uma foto do seu lar, imprima também. Você quer proteger o seu veículo. Tira uma foto do carro, imprima também. Ou num pedaço de papel, coloque ali a placa do veículo. Em outro pedaço de papel, coloque o endereço da sua casa. Então, você vai precisar de representações de tudo aquilo que você deseja proteger, tá? Então, você vai começar o ritual acendendo a vela vermelha, invocando a deusa Sekhmet. Então, você vai dizer com palavras do seu coração. Invocação, a gente não precisa utilizar um texto pronto, com aquelas palavras exatas, tá? Você pode utilizar as palavras que vêm do seu coração, aquilo que vem à sua mente. Então você pode dizer algo do tipo: eu clamo pela presença de Sekhmet, a poderosa deusa, filha de Ra, temível e respeitada. Eu clamo a deusa leoa, que ouça o meu chamado e que venha ao meu encontro. Ó poderosa Sekhmet,
peço que traga a sua ferocidade à tona para proteger tudo aquilo que me é importante. Que assim seja e assim se faça. Aí você vai deixar a velinha acesa na frente da representação de Sekhmet e por baixo da representação da deusa Leoa, tá? Se tiver uma estátua, você vai colocar embaixo da estátua, tá? As imagens ligadas a tudo aquilo que você deseja proteger. Então aqui entra a sua casa, carro, as pessoas que você ama, coloque a imagem da deusa por cima, tá? Ou porta-retratos com a imagem da deusa impressa por cima. Isso representa, assim, a força de Sekhmet ali, zelando com toda a fúria dela para proteger tudo aquilo que é importante para você, tá? Aí na sequência, você vai colocar uma oferta ali do ladinho da vela ou à frente da vela. Essa oferta pode ser uma taça de vinho ou uma taça com cerveja vermelha, que é a mistura dessa cerveja com groselha, tá? E você oferta ali a deusa. Aí em seguida, você vai visualizando que uma redoma de energia vai se formando em torno de todas essas coisas. E pode ser até uma redoma de uma energia vermelha escura, tá? Que vai representar a ação de Sekhmet, a energia de Sekhmet ali em volta de todas essas coisas, formando como se fosse uma cúpula de proteção. Então você fecha os seus olhos e você visualiza essa cúpula de proteção vermelha, tá? Nos entornos da sua casa, o seu lar dentro dessa cúpula. Aí novamente, fecha os olhos e visualiza as pessoas que você quer proteger. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o namorado, pode ser a esposa, enfim, os filhos. Você coloque cada uma dessas pessoas numa cúpula de proteção vermelha, tá? A mesma coisa no seu carro, o seu emprego, tudo aquilo que você deseja proteger. Ao final, você faz o seu agradecimento de coração a Sekhmet. Eu agradeço a deusa Leoa por toda a energia de proteção que me trouxe, por todas as bênçãos, que ela receba a minha honra e a minha gratidão. Que assim seja e assim se faça. E aí você deixa o ritual montado até a vela terminar de queimar, tá? No dia seguinte, você pode colocar essa bebida em água corrente. Pode ser até na torneira, na pia mesmo, tá? Não tem problema. Aí agradeça mais uma vez a Sekhmet e guarde as imagens que você utilizou ali para indicar a deusa, né, tudo aquilo que você gostaria de proteger, tá? Então, esse é um ritual muito simples e muito básico que nós podemos fazer, né, com a força da deusa Sekhmet para a gente proteger aquilo que é importante para a gente, tá? Também podemos consagrar um amuleto de proteção e utilizar também consigo, tá? Consagrar a deusa Sekhmet, uma pedra vermelha de proteção, como um jaspe vermelho, você pode fazer a consagração à deusa e carregar consigo, tá? Utilizando sempre. Então, esses são rituais simples que você pode fazer. Então, essa é uma deusa muito furiosa, tá? E quando as pessoas vão fazer um pedido para ela, até em relação à vingança, porque é uma deusa ligada à vingança, então você tem que pensar muito, tá? Antes de fazer, porque é uma deusa que ela opera sempre com uma intensidade maior do que aquela que a gente deposita ali no nosso intento, no nosso pedido. A gente vê pelo próprio mito, né, que Ra queria se vingar da humanidade, mandou Sekhmet aqui para a Terra, só que ele, em determinado momento, falou: nossa, está destruindo tudo, está fazendo uma carnificina, preciso dar um sossega-leão, literalmente, né, porque é uma deusa leoa. E aí ele acalma ela, fazendo com que ela se embriague, de modo que ela se confunde, achando que é sangue o que ela está ingerindo, mas na verdade é bebida alcoólica vermelha, e só assim, se embriagando, para ela se acalmar e ele conseguir levá-la de volta aos céus, tá? Então, uma deusa forte, uma deusa implacável, mas tem uma curiosidade que eu também não posso deixar de falar para você. Você sabia que os egípcios, quando eles estavam em guerra, eles evocavam a força de Sekhmet para ela ir ao lado deles guerrear contra o oponente, tá? E aí, na maioria das vezes, eles saíam vitoriosos e eles faziam isso com os sacerdotes, né? Os sacerdotes iam também à guerra, né? Fazendo esse pedido para Sekhmet
juntamente com os guerreiros, né? E é uma deusa guerreira também. E aí, quando eles saíam vitoriosos, em seguida, os sacerdotes faziam os agradecimentos a Sekhmet, buscando acalmá-la, contê-la, mostrando que não precisava trazer mais sangue à tona, que já havia sido resolvido. E aí faziam oferendas a ela. Algo parecido a gente tinha também dentre os celtas, que clamavam pela presença da deusa deles ligada à guerra, Morrigan, para que ela pudesse entrar junto ao exército no campo de batalha, tá? Para trazer ali a glória e a vitória a eles. Então, povos que guerreavam muito no passado, então tinham seus deuses ligados à guerra e, obviamente, eles chamavam pela força, pela presença dessas divindades para auxiliá-los dentro desse contexto. E falando em guerra para o antigo egípcio, a deusa Sekhmet certamente era chamada, uma deusa muito importante nesse contexto e que trazia toda uma ferocidade. Mas a gente tem que falar, não pode deixar de esquecer que esse é um arquétipo ligado à ira. Então, as pessoas que são governadas, né, por esse arquétipo, ou que o trazem dentro de si, são pessoas furiosas, são pessoas nervosas e que saem do controle constantemente, tá? Elas têm também características positivas e atributos. A gente pode notar no mito que Sekhmet, ela é incrivelmente leal ao seu criador, Ra. Então, o arquétipo de Sekhmet é o de pessoas que são leais, né? Elas são dedicadas a quem elas amam, elas se entregam, elas acreditam ali numa causa e elas lutam por esta causa, tá? Mas são pessoas que perdem o controle com uma certa facilidade, que se desequilibram, que ficam muito nervosas e também muito furiosas, tá? Então precisam ter este tipo de cuidado, tá? Então esse é o arquétipo ligado à deusa Sekhmet. Pessoal, eu quero te convidar também a me seguir no Instagram, se você não está seguindo, tá? Siga lá, @eduScarfon, porque tem cortes e conteúdos inéditos que estão sendo feitos para o Instagram, tá? E para você que está acompanhando aí pela televisão, e se você quiser rever um pouco desse conteúdo que a gente falou até o momento, né, ligado à deusa Sekhmet, você pode se inscrever no meu canal no YouTube, porque sempre depois que passa aqui na TV, os vídeos são disponibilizados por lá também. E você que está vendo no YouTube, me conta o que você achou da deusa Sekhmet e quais deusas que você deseja que eu aborde aqui nos próximos programas, tá? Nós ainda vamos falar sobre Bast, né? A deusa com a cabeça de gata, né? Protetora dos felinos, dos gatinhos, né? O gato que era um animal muito sagrado para o antigo egípcio. E ainda vamos falar sobre algumas divindades aqui egípcias antes da gente mudar o panteão e conhecer deuses de outras culturas. O mais importante é você saber que todas essas deusas que nós estamos falando são faces do sagrado feminino, assim como todos os deuses que nós ainda falaremos são faces do sagrado masculino, tá? Que nós podemos invocar, chamar num ritual, numa meditação, para nos trazer uma resposta, uma força, um apoio de acordo com o nosso momento de vida, com a nossa necessidade. Por exemplo, Sekhmet é uma deusa que eu chamaria em momentos que eu sinto que ou eu estou sendo passado para trás, prejudicado de alguma forma e que as pessoas que eu amo e que são importantes para mim, as causas pelas quais eu luto, estão correndo algum tipo de risco. Aí, nesses casos, eu chamaria Sekhmet para me ajudar a ter força, né, para me impor, para defender o meu território, defender as coisas que já foram conquistadas e que são importantes para mim. Mas só quando a gente sente que algo que a gente ama e que é muito importante está em risco e que está promovendo algum problema, algum risco de queda, né? E aí a gente chama Sekhmet para nos trazer essa força, essa energia que a gente precisa de superação, tá? Então, basicamente é isso. Mas também podemos clamar a ela para proteger coisas que são importantes para nós, se nós sentimos que estas coisas
estão em risco, tá? Basicamente é isso. Agora, chamar para poder se vingar ou coisa do tipo, aí eu já não recomendo, até porque a gente acredita muito na Wicca na questão da lei do retorno, que aquilo que é feito naturalmente retorna para a pessoa de alguma forma, nesta vida, tá? A pessoa pode até pisar muito na bola e construir alguns karmas, mas na Wicca a gente acredita muito na questão do retorno nesta vida. Então, determinadas coisas vale a gente desapegar, entregar para o universo, é só clamar que, se a pessoa for merecedora daquele retorno, que ela receba aquilo que ela merece como uma reação à ação dela e pronto, acabou, né? E a gente segue em frente sem precisar desejar nenhum mal a ninguém, mas utilizando a força de Sekhmet para a gente poder proteger tudo aquilo que é importante para a gente, ok? Pessoal, eu também quero te lembrar que eu continuo atendendo com o tarô. Então você que está precisando de alguma orientação, de algum aconselhamento, está no momento que você não sabe o que fazer e você gostaria de ter uma estimativa do que você está atraindo em cada campo da vida, né? O que você pode esperar em relação a trabalho, o que você pode esperar em relação a amor, em relação à saúde, em relação às finanças, e você quer entender um pouquinho do que você está atraindo e ao mesmo tempo você quer diminuir as dúvidas e saber no que você deve investir, o que é melhor, o que não é, o que é viável, o que não, o tarô pode te ajudar e muito. E tem um WhatsApp que você pode mandar mensagem para você saber sobre os atendimentos comigo, tá? É esse aqui, 11 9 73 74 5755. Vou repetir para você. Código 11, número 9 73 74 5755, ok? Agora, uma última coisa que você pode fazer também com o Sekhmet, que é um exercício, aqui nesse caso meditativo, é você pegar uma música que passe a ideia de força para você, de algum modo, tá? Pode ser uma música também com som de guerra ou coisa do tipo. Aí, se você quiser, você pode acender uma vela vermelha no ambiente dedicado a Sekhmet, escureça o ambiente, fecha as cortinas e aí você vai visualizando tudo que você está passando ali de negativo, de difícil. Essa é uma meditação que você pode fazer em momentos tumultuados que você está sentindo que você não tem força mais para lidar com tudo. Sabe aqueles momentos que bate uma estafa, que é tanto problema atrás de problema e que você começa a sentir que você está entregando os pontos? Você pode chamar pela deusa pedindo que ela te dê a força que você precisa. Você vai invocar a deusa com as suas palavras. E quando a gente invoca, a gente internaliza a divindade dentro de nós. Invocar é interior, é para dentro. E aí você se conecta com aquela energia. Aí depois que você se despede e agradece, essa energia fica em você, internamente ou parte dela. E isso ativa a sua vivacidade, isso te fortifica, tá? Então, você fecha os olhos, depois de ter pensado ali, né, em tudo aquilo que está difícil para você, tá? Ou melhor, fecha os olhos, pense em tudo que está difícil, aí você invoca a deusa e de olhos fechados você visualiza a face dela, o semblante, aquela imagem do rosto de leoa, tá? E aos pouquinhos você vai sentindo que você e ela estão se tornando um só, ou seja, estão se fundindo, tá? Aí você inspira e expira profundamente alguns instantes, tá? Acomodando as energias da deusa ali, leoa, tá? E quando você sentir que você está bem energizado, né? Você vai visualizar a sua aura ficando fortalecida, alaranjada, avermelhada, cores solares. Você agradece, né? A deusa Sekhmet e se despede dela. Então é uma meditação muito simples e que vai fortalecer bastante você, te dando gás e energia que você precisa para lidar com momentos difíceis, ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fique de olho nos próximos vídeos e a gente se vê na próxima Hora da Magia. Bênçãos brilhantes e até lá. Tchau, tchau.